Meus amores, tudo bem? Eu já separei aqui os ingredientes de uma receita de bolo, mas eu dividi no meio, metade da receita, porque eu quero fazer um experimento e quero mostrar para vocês o resultado. Qual a função do açúcar na receita e o que acontece se você põe muito, ou se não põe nada, ou põe menos do que a receita pede. Vou bater esse bolo com bastante açúcar e vou bater o outro com bem pouco açúcar. Eu tô pesando aqui a massa que eu vou colocar, porque eu quero testar também se o crescimento é alterado, né? Se interfere no crescimento. Então eu quero colocar 1 quilo certinho de massa crua. Tá aqui. 1 quilo de massa crua, bem certinho. Pra poder a gente... Essa aqui tá com muito açúcar, tá vendo? Tá marcada a forma. Eu vou colocar aqui a mesma quantidade de massa, 1 quilo. Acho interessante mostrar, porque eu já vi isso em pesquisas que eu fiz da função do açúcar. E eu pesquisei bastante isso no início, quando eu comecei a fazer bolos. Por que eu pesquisei, gente? Porque meus bolos não davam certo e eu não entendia o porquê. Os meus bolos, tinha vezes que dava certo, tinha vezes que não dava. Sempre a mesma maneira de fazer. E mesmo fazendo a receita direitinho, do mesmo jeito, batendo os ingredientes na mesma ordem, medindo, pesando com balança, medindo certinho. Aqui tem, pronto, 1 quilo. E aí eu fiquei pesquisando muito sobre a função de cada ingrediente para entender por que às vezes o bolo afundava no meio, às vezes ele subia no meio, ficava igual um vulcão em erupção, às vezes ficava igual uma cratera para baixo. E eu não conseguia entender. Fiz muitas pesquisas. Por fim, eu descobri qual era o problema. Não era nada com os ingredientes nem com a receita. No meu caso era o forno. Era o forno, porque eu troquei de receita, fiz testes com inúmeras receitas, mexi na composição das receitas fazendo esses testes, ingredientes a mais, ingredientes a menos, tudo que diziam, a causa pode ser isso, eu ia testando, a causa pode ser aquilo, eu ia testando. E por fim eu tive que comprar um forno. Aí comprei um forno elétrico muito bom, que realmente o problema estava no meu forno. Então não dava. Então eu vou pôr aqui os dois para assarem na mesma grade, para ficarem na mesma altura no forno, né? Porque se eu ponho uma na de cima e outra na de baixo, assim pode também dar interferência, dizer, esse aqui assou mais porque tava no meio, né? Então eu vou colocar os dois na mesma grade. O meu forno já estava pré-aquecido. E é isso. Agora é só esperar ficar pronto pra gente saber o resultado aqui. Do bolo com pouco açúcar e do bolo com muito açúcar. De antemão, eu já vou dizendo para vocês o seguinte, que provavelmente a gente vai constatar daqui a pouco. O açúcar ele tem a função de estrutura
Ele também tem a função de ajudar no crescimento da massa, porque ele age com a gordura, ele ajuda a formar as bolhas de ar que vão dar volume ao bolo. Então ele vai fazer o crescimento, ajuda a fazer o crescimento. Ele também ajuda a manter a umidade do bolo, porque ele retém água, ele absorve água. Então o bolo, até depois de assado, se mantém mais molhado conforme a quantidade de açúcar que ele tem, que ele vai absorvendo a umidade. Ele ajuda na conservação, porque ele age com essa questão da absorção de água e inibe o crescimento de alguns micro-organismos. Então ele conserva o bolo um pouco mais tempo. E além da função do sabor, né, o sabor, o aroma, e por último a cor. Nas extremidades, onde ele pega mais calor e ele dá aquela caramelizada e faz a cor do bolo, né? Então, se o forno estiver regulado para uma temperatura mais baixa e não ficar tanto tempo a mais depois de assado, ele vai ficar mais clarinho. E se o forno estiver mais quente, ele vai caramelizar mais o açúcar que está na parte de cima e vai fazer o bolo ficar com uma coloração mais forte, né? Aquele marrom bem escurinho, caramelizado mesmo. Então essas são as funções do açúcar na massa do bolo. Gente, eu acabei de tirar do forno. Esse que saiu primeiro é o que tá com pouco açúcar. Ele assou primeiro. Tá com uma aparência estranha, essa aqui rachou. Deu uma quebrada em cima, né? O que tá com muito açúcar ainda, quando espeta, o palito tá úmido. Então eu não pude tirar agora junto com esse. Vamos aguardar o outro sair. Tirei aqui o segundo bolo do forno. Então, outra diferença que já dá para perceber logo de cara. O que tá com pouco açúcar ficou mais durinho, ficou denso, sabe? Parece até meio solado. Não sei, a gente vai partir agora, vai dar para ver melhor, mas ele tem aspecto de bolo solado. Então, o açúcar, como eu falei para vocês, ele dá uma coloração caramelada, né? Caramelizada assim, mas então ele dá cor. Ele retém mais a umidade, ele absorve a umidade, então ele fica mais úmido. E ele ajuda no crescimento, ele dá volume. Portanto, ele até torna o bolo mais fofo. Então, eu quero que a gente vá partir esse bolo, ainda tá quente, lógico, né? Mas eu quero que a gente vá partir esse bolo para que seja possível analisar ele por dentro. Até que crescer, os dois cresceram quase que igual, né? Crescer, os dois tiveram um bom crescimento. Conseguiram ver bem? Deixa eu ver como é que vocês estão vendo isso aí. Vou pegar aqui o celular. Então, esse ficou mais branquinho e um pouco mais denso, mas mesmo assim ele não tá solado, ele só ficou mais denso. Esse outro teve uma coloração maior e tá muito macio e muito fofo. Esse já não tá tão macio porque ele tá denso. Esse tá super macio e até um pouco mais esfarelento, assim, tá bem fofo. Então é isso. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, tchauzinho. Por hoje é só. Beijos.